sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje é dia da gente dar sequência ao nosso projetinho de avaliação de desempenho, né? Então esse é um sistema que já está ficando um pouco grande, né? Tem bastante coisa aqui e o propósito desse projeto é realmente isso, para que a gente coloque várias funções diferentes, várias mecânicas diferentes num único projeto e você entenda como você pode ir interagindo com estratégias diferentes dentro do seu mesmo código, tá? Então eu vou repassar aqui de maneira muito rápida o que a gente já fez, tá? O que a gente já tem estruturado, principalmente para quem está chegando aqui no vídeo agora, tá? Por esse vídeo. E se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para a playlist, aí você pode acompanhar cada uma das aulas que a gente já teve desse projeto e entender exatamente como que a gente chegou aqui, tá? Então cada linha de código está toda detalhadinha, com todas as explicações, e se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai tentar te ajudar a conseguir chegar no mesmo projeto que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Bom, então a gente tem aqui um user form, né? Então isso aqui é um user form que só ficou grandão aqui na tela. E aí eu coloquei aqui a logo, né? A logo antiga até da empresa. Para quem não sabe, nossa empresa não mudou, né? Ela era a Lucas Araújo Consultoria e agora é a General Consulting, tá? Então ela está crescendo com novas parcerias, novos cursos também, né? Inclusive a gente está com nossa mentoria para começar agora em janeiro, tá? Com matrículas abertas para quem quer faturar dinheiro vendendo projetos em Excel e VBA, tá? Lá a gente vai ensinar você a fazer dinheiro com Excel e VBA. Você consegue aí, a gente tem condição tranquila, tá? Tranquilaça de você faturar pelo menos aí R$3.000 para trabalhando umas 6 a 8 horas aí por dia, pelo menos R$3.000 trabalhando nesse volume de horas, mesmo que você seja iniciante. Tá? Para quem já tem uma condição mais bacana, já manja mais de Excel, tem gente que consegue chegar aí a 16k, 20k mês, trabalhando por volta aí de 8 horas por dia. Eu uso as 8 horas por dia como métrica, que é o que normalmente a gente trabalha dentro de uma CLT. Tá? E aí, lógico que tem a galera também que aprende com a gente como fazer planilhas e monetizar planilhas de forma passiva, para você aí quebrar aí essas barreiras até dos 20k sem problemas com os seus projetos, tá? Então, inclusive com projetos muito parecidos com o que a gente ensina aqui no canal. Então, se você quer validação, se você quer entender se realmente a gente consegue te ensinar a fazer projetos bacanas, só dá uma navegada aqui no nosso canal. A gente tem mais de 200 vídeos aqui no canal ensinando você com tutoriais na prática, e tem linha por linha de como você pode aprender, com muitas dicas aqui, dicas de como você pode interagir, como você pode fazer estratégias de forma eficiente, que eu garanto que você não vai encontrar em outros canais, tá? Então, inclusive com algumas estratégias aqui que nem são comuns para os próprios programadores, pensando em você ter projetos de eficiência super bacanas. Lá na nossa mentoria, além de ter o apoio e acompanhamento muito mais personalizado, você também tem muito mais conteúdo e acesso também às nossas bibliotecas de código que já prontas só para você implementar. Beleza? Bom, então o que vai acontecer, galera? Vem aqui, olha, no botãozinho aqui de menu, você vai ver aparecer ali uma etiqueta de ajuda, tá? Para cada botãozinho ali que você tiver. E você vai ter aqui os botõezinhos de navegação, né? Para você poder brincar ali de mostrar os seus menus. Isso aqui fica super legal, os clientes em geral adoram isso daqui, tá? Porque fica uma interação que lembra um software ali. E a pessoa pode até recolher o menu aqui se ela quiser, né? E o que vai acontecer? Aqui embaixo você vai ter uma guia de funcionários, né? Então a gente cadastrou com essa menuzinha aqui bem interativo, super legal, com as mensagens dentro das caixinhas, cada caixinha que tem seu comportamento específico, todos os controles aqui dentro, criação de novas opções, tudo funcionando direto pelo formulário, tá? A gente vai ter aqui os botõezinhos, né, para você poder salvar umas alterações ou criar um novo funcionário, para você poder limpar informações, para você poder excluir o funcionário. Aqui você pode clicar 2 vezes, ele vai trazer as informações para cá e assim por diante. A gente vai ter aqui também a busca, que é uma busca composta, tá? Então a gente aqui utilizou a estratégia de busca composta, ou seja, a pessoa ela pode buscar com todos os campos ao mesmo tempo. Então ela pode procurar lá, por exemplo, o funcionário que tem FU no nome, né? Então vai ser lá o fulano, por exemplo, e o novo funcionário. São os dois que têm essa condição. Se eu clicar aqui, olha, fulano, novo funcionário. Só que eu quero que ao mesmo tempo ele seja manutentor, tá vendo? Agora só o fulano. Então se eu clicar aqui de novo, ó, só o fulano. Percebeu que aqui a nossa lista ela também é responsiva no sentido do tamanho das colunas. Ela vai se ajustar sempre às condições que você está ajustando para que fique mais legível. Clicou aqui para limpar, ele vai tirar todos os filtros e apresentar de forma bem legal, bem tranquila de trabalho. Tudo bem? Ótimo. Aqui a gente tem também a guia onde a gente está trabalhando realmente
que é a guia dos nossos formulários de avaliação de desempenho, que é a parte mais importante. E aí aqui a gente criou por enquanto 3 formulários, formulário A, formulário B e formulário C, tá? Lembrando que pode ter qualquer nome nos formulários, aqui a gente está usando A, B, C para ser simplista nos nossos testes, tá? E aqui para cada item você vai ter uma série de perguntas diferentes. Pode ver que a gente deixou aqui um monte de perguntas para ficar mais fácil da gente mostrar esse funcionamento, tá? Aí você tem o formuláriozinho aqui de adicionar pergunta, né? Então, onde você pode criar novas perguntas para esses formulários, você pode excluir perguntas já criadas, você pode gerar aqui o formulário, que é o botão que a gente vai trabalhar hoje, e aqui você pode também filtrar essas perguntas por fator avaliado, né? Então a gente está separando por grupos ali dentro de fator avaliado, e aqui dentro você pode, por exemplo, procurar tudo que tem a ver com capacidade de progressão e faz parte do formulário A. Então essas perguntas seriam ali as perguntas desse tipo. É lógico que aqui a gente colocou texto genérico, eu coloquei lá de pergunta 1 até a pergunta 300, se não me falha a memória, para não ter que ficar digitando pergunta. Mas aqui o que aparecerá será sempre o texto da sua pergunta para que você possa fazer toda essa gestão de forma bastante simples. Beleza? Ótimo, galera. Como que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu vir aqui no Excel um pouquinho. No Excel, tá, para vocês relembrarem, tá? A gente tem algumas guias. Uma guia de rascunho, onde a gente criou os ícones e tudo mais. A gente tem aqui a guia de cadastros, onde a gente criou ali os cadastros dos trabalhos que a gente tem. A gente colocou aqui uma guia só para trabalho dos funcionários, né, para cadastrar aqueles funcionários, que é aquela lista que a gente viu. E temos aqui a config form, que é a planilha ali que tem um pouquinho mais de coisa, onde a gente faz ali esse registro das perguntas e também dos fatores avaliados. Além disso, a gente tem esse formulário padrão e foi aqui que a gente terminou a nossa aula passada, né? Então a gente criou esse formulário padrão aqui com layout já bonitinho, né? Lembrando que o layout ele pode ser o layout que você preferir, tá? Isso não faz a menor diferença aqui pra gente. E a gente vai agora, quando a gente clica no botão, tá? Deixa eu mostrar aqui a mecânica que a gente já fez. Quando a gente clica aqui no botão gerar formulários, o que ele vai fazer? Ele vai piscar ali um pouquinho a tela, porque ele pegou aqui, olha, e ele criou uma cópia daquele formulário para o formulário A, uma cópia para o B e uma cópia para o C. Tá? Então, ele já fez essa estrutura aqui para você não quebrar o formulário padrão. Então, tudo vai sair da base aqui do formulário padrão, tá? E aí agora você vai poder criar esses formulários e fazer com que ele emita esses formulários ali para você, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essas guias, tá? Então eu vou excluir aqui essas guias. Vou dizer que sim, então ele apagou ali bonitinho. O que a gente vai fazer aqui então, galera? Eu vou vir aqui no botão de gerar formulários, que é onde a gente estava trabalhando, né? Então esse código que a gente tem aqui, olha, esse with WCF aqui, olha, é justamente o código que a gente criou para que ele faça essa estrutura, tá? E aí ele fez o seguinte, olha, enquanto a gente tiver lá o range, né, E e L diferente de vazio, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o F vai ser igual ao nosso EL. Vamos dar uma olhada nisso daqui, tá? Então percebe que eu estou dando foco lá no meu WCF, que é o config form, né? E aí ele vai lá na coluna E, tá? Então deixa eu vir aqui na config form, coluna E, e o que ele está verificando aqui, galera? Ele passa aqui para mim, olha, ele pega F, é justamente de formulário, então ele pega aqui o nome do formulário, B, A, C e assim por diante. Aí depois ele pega o P, o que é o P? É a pergunta, que está na coluna F, olha. Então ele está pegando aqui a pergunta. E pega também o FA, que é o fator avaliado, que está aqui na coluna G, tá? Então eu coletei essas 3 informações aqui para todas as linhas ali do formulário, ok? E o que ele vai fazer agora? Agora a gente até deixou aqui uma etiqueta para a gente lembrar, né? Um comentário para a gente lembrar que está faltando a gente preencher essas perguntas no formulário correto, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Percebe que eu tenho aqui o NW, que foi onde ele criou essa nova planilha, né? Que a gente fez isso aqui antes, tá? Quando ele fez esse while aqui de cima, tá? Isso aqui que criou aquelas planilhas todas. Agora eu vou criar uma nova variável. Até poderia utilizar a NW, mas aqui eu vou criar uma nova só para criar um nome diferente e não gerar confusão para ninguém, tá? Então, eu vou definir aqui, olha, diam WP, tá? Então, de worksheet, tá? De pergunta, tá? Eu até vou chamar de SP, de sheet pergunta, tá?
e aí eu vou colocar aqui as worksheet. Tudo bem? Isso daqui vai gerar essa worksheet pra gente, e agora eu preciso dizer para ele que ele vai trabalhar com a worksheet correta, né? Então, onde que eu vou fazer isso? Aqui onde a gente colocou esse comentário, tudo bem? Então, eu vou falar para ele, olha, seta o meu SP, que eu acabei de criar, igual a this workbook, ponto sheets. E aí, o que eu vou colocar aqui? Olha, dentro do parênteses, eu posso colocar o nome dessa planilha. E o nome da planilha é justamente o nome do formulário. Por isso que a gente colocou o nome da planilha como o nome do formulário. Por isso que ele ficou lá como A, B e C. Então, desse jeito, eu vou poder utilizar aqui exatamente a mesma estratégia. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou colocar F. E aí, dessa forma, ele vai copiar para mim, vai entender que eu estou falando do formulário F, que é justamente o formulário que ele identificou aqui. Então, na primeira linha, o SP vai ser a guia da planilha B. Aí, na segunda linha, vai ser da planilha A, depois da planilha A de novo, depois da planilha C, e assim por diante. Por isso que pode ficar fora de ordem, tudo bem? Aí, o que você vai fazer aqui, galera? Definiu ali essa estratégia? Agora, a gente vai fazer outra estratégia bem legal aqui, que é o seguinte. A gente vai pedir, tá, para que ele pegue as informações e coloque no lugar certo de trabalho, tudo bem? Então, como que ele vai fazer isso, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso formulário padrão e vamos utilizar ele como referência. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar a pergunta, tá? Então, vamos pegar essa como se fosse essa daqui, ok? Então, essa pergunta aqui, olha, ela do fator avaliado, fator interpessoal, tá? Então, é aqui nesse bloco que ele tem que escrever. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que, não posso escrever no fator técnico, não posso escrever no desenvolvimento pessoal, não posso, tenho que escrever aqui no fator interpessoal. Então, como que ele vai achar isso, galera? A gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou pegar esse texto, vou copiar esse texto, tá? Para você não ficar sofrendo com isso. Seleciona aqui sua coluna A e faz esse teste, ó, Ctrl L, cola aquele texto e manda ele localizar. O que ele vai fazer quando você fizer isso? Olha, ele vai dar um bug, ele não vai conseguir encontrar. Eu, particularmente, adoro usar o Find para usar essas questões, mas percebeu que se eu simplesmente selecionar ali a coluna A e mandar ele fazer isso, ele não vai dar certo, tá? Se eu mudar aqui a minha seleção, por exemplo, pegar aqui, olha, a coluna A até a coluna L e mandar ele fazer a mesma coisa, aí ele conseguiu encontrar, entendeu a ideia? Então, olha a diferença. Se eu pego só a coluna A e mando ele procurar, ele não encontrou. Se eu pegar todo o meu formulário e mandar ele procurar, agora ele conseguiu encontrar fator interpessoal. E isso daqui vai te ajudar, porque agora você sabe a partir de qual momento que ele vai fazer essa verificação, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, tá, para ele fazer aqui, olha, um message box, e até melhor, tá? Vamos aqui em cima um pouquinho, ele está aqui no L, né, que é o que está mudando ali as itens, e eu tenho esse outro carinha aqui, olha, que é o LP. Para que eu vou usar o meu LP? O LP, ele é o L, né, de linha para pergunta, e é no LP que eu vou escrever justamente essa minha informação, tudo bem? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer que LP vai ser igual a W, deixa eu até pegar aqui o nome ou melhor, nem precisa, SP, que é a planilha que eu acabei de dizer, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão L, foi o que eu fiz aqui, certo? Vou até colocar aqui, olha, cifrão A, para vocês verem, tá? Se tem diferença ali, ponto, find, what, dois pontos, igual, e aí aqui o que eu estou procurando? Eu estou procurando o fator de avaliação, que é justamente minha variável FA, que eu acabei de definir aqui em cima. Então, FA, vírgula, look in, dois pontos, igual, xl values, look at, dois pontos, igual, xl row.raw, tá? Então, o que ele vai fazer com isso? Ele vai colocar esse LP aqui, e aí eu vou colocar aqui, olha, um message box, LP, né, LP, só para você poder verificar se ele está colocando a informação no lugar certo, beleza? Vou mandar rodar. Olha lá, vou vir para cá, cliquei aqui, cliquei lá em gerar formulários. Opa, deu erro justamente aonde?
justamente aqui no Find. Por quê? Ele não conseguiu encontrar o formulário, tá? Se eu tentar aqui de novo, olha, ele vai dar erro dizendo que não existe, né? Então, olha, a variável do objeto ou a variável do bloco with não foi definida. Essas mensagens não ajudam muitas vezes, tá? Por quê? O que ele está querendo dizer? Cara, procurei e não achei, tá? Então é isso que ele está falando para você. Agora, se eu vier aqui, olha, e fizer o L, tá? Então de A até L e rodar essa mesma linha, opa, agora ele conseguiu encontrar. Então ele vai rodar aqui normalmente, mostrando aqui para você que ele achou que aquele texto deveria ser preenchido na célula A19. Depois a próxima, na A13, 19, 19, 19, 13, 22, percebeu? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está executando ali cada uma dessas condições e mostrando ali para você. Eu fiz ele parar aqui só a execução, tá? Mas mostrando ali para você cada uma das condições que ele tem de trabalho, beleza? Ótimo. Aí o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só corrigir aqui também uma questão. Deixa eu vir aqui. Porque eu escrevi errado aqui em algum campo. Deixa eu colocar aqui dados. Sorte que eu dou aula de Excel e não de português, tá? Deixa eu vir aqui. Ele tem aqui um item errado ou é impressão minha? Não tem nenhum item errado, tá certo. Beleza, ótimo. É só para tirar a dúvida mesmo. Deixa eu posso tirar os filtros aqui. O que a gente vai fazer então, galera? Agora que eu percebi que eu consigo coletar a linha certa, o que ele estava pegando lá? 19, 16, né? Esses valores aqui que ele estava pegando. Só que ele não vai escrever exatamente aqui, ele vai escrever na linha de baixo, concorda? Só que só vai ser na linha de baixo se essa linha estiver vazia. Senão ele tem que incluir uma nova linha, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa mecânica, tá? Então eu vou vir aqui, olha, deixa eu apagar aqui novamente esses três nomes. Vou excluir esses carinhas aqui. Remover no excluir. Cadê? Aqui. Excluir. Beleza, ótimo. O que a gente vai fazer? Então agora que eu já sei que ele consegue pegar essas informações e ler ali um por um, agora o próximo passo é verificar, né? Então eu vou verificar, isso aqui vai ser sempre o mais um, né? Então if, para que ele pule para baixo, if.sp.range, cifrão A, cifrão A, deixa eu conferir se é A mesmo, isso aqui, olha, cifrão A, cifrão, and LP, que é a linha que eu acabei de descobrir, ponto valor igual a empty, them, LP igual, ou melhor, até posso fazer mais curto aqui, olha, diferente de empty, them, né? Então o que ele vai fazer nesse caso? And if, ele vai precisar selecionar essa célula aqui, olha, é como se ele fizesse isso daqui, olha, vem aqui, inserir uma linha a mais, concorda? Só que ele tem que copiar essa formatação aqui para baixo, ó, tá vendo que não tá igual, né? Então, como que a gente pode fazer para que ele entenda que ele vai selecionar isso daqui, vir aqui em inserir, né? Deslocando aqui, olha, para baixo e fazer essa formatação ali ser igual, tá? Para isso, galera, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, tá? Vou copiar para poder inserir embaixo, tudo bem? Como que a gente faz isso? Eu vou falar aqui para ele, olha, então se essa daqui é a célula que ele entendeu e ela está preenchida, para eu ir para baixo, então nesse caso, então sp.range, cifrão, e aí eu vou selecionar da célula A até a célula L, tá? Cifrão A, dois pontos, cifrão, né, desculpa, e comercial LP mais 1, porque é a linha de baixo que vai acontecer isso, e comercial, dois pontos, cifrão L, cifrão, e comercial LP mais 1, ponto insert, e aí quando você fizer o insert, você tem tanto esse shift quanto copy origin, tá? Eu não vou usar aqui o copy origin, porque eu vou usar uma outra estratégia ali, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou falar para ele que ele vai fazer um shift, dois pontos igual, xl down. Ou seja, joga as células para baixo. O que eu estou falando para ele? Estou falando o seguinte, olha, selecione isso daqui, ponto range, ok? Então, isso daqui é para mandar ele selecionar, clicou com o direito, inserir, tá? Ou seja, quando que eu fiz isso? Eu fiz aqui, olha, nesse insert.
Aí eu tenho que falar para ele aqui, olha, se eu vou usar deslocar para baixo. Então esse XL down é para baixo, tudo bem? Então isso que eu vou fazer ali com ele, tá? Fez isso, o que, que eu vou fazer depois disso? Eu preciso copiar a formatação. Então um jeito bem fácil de você fazer isso é sp.range, cifrão A, cifrão, e comercial LP, e comercial, dois pontos, cifrão, L, cifrão, e comercial LP, ponto copy, e aí você pode colar isso, né? Então no ponto range, sp ponto, desculpa, range, cifrão A, cifrão, e comercial LP mais um, que é a célula onde eu acabei de colar essa informação, certo? Inserir, na verdade, como uma célula nova, e aí eu vou fazer com que ele fez esse LP mais um, vou concatenar aqui, olha, com o cifrão L, cifrão, e comercial LP mais um também, tá? Fechou aqui, ponto, range, cifrão, aí ele já vai fazer ali a cópia e cola para você. Aí qual que é o caso? Isso daqui já teria sido preenchido com a pergunta anterior. Então, quando ele copiar e colar, ele vai colar também com a pergunta anterior. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, olha, que esse SP aqui, tá? Eu vou até escrever de novo aqui, mas qualquer coisa você podia copiar e colar de cima, tá? Mas sp.range, cifrão A, cifrão, e comercial LP mais um, que é justamente onde eu estou escrevendo, e comercial, dois pontos, cifrão A, L, cifrão, e comercial LP mais um também, ponto clear contents, ou seja, ele vai dar um delete ali limpando as informações antigas, tá? Fez isso, então ele definiu ali essa informação para você, tá bom? Definiu isso daqui, galera, agora ele precisa escrever o nome da pergunta, certo? Só que ele vai escrever o nome da pergunta mesmo aqui quanto quando ele fizer a inserção pela primeira vez. Então vou dizer que LP é igual a LP mais um, para que ele escreva no lugar certo quando isso acontecer. Senão, ele não teria passado por aqui, ele vai continuar fazendo o preenchimento nessa LP antiga aqui, tá bom? Aí o que, que ele vai fazer aqui? sp.range, cifrão A, cifrão e comercial LP, ponto value, vai ser igual ao quê? A pergunta, que é a variável P. Então, eu vou colocar P aqui. E aí ele vai para a próxima pergunta e assim por diante. Ou seja, galera, esse código aqui, tá? Esse código aqui é o que vai fazer com que a planilha consiga ter essa mecânica de ir buscando os dados e preenchendo nos locais corretos, tá bom? Pelo menos é o que é para ele fazer. Vamos testar para ver se vai funcionar legal. Lembrando, tá? Percebeu que eu escrevi um código pequeno, né? Então, na verdade, o que é novo é só esse pedaço aqui. E eu já vou testar a lógica, coisa que eu vivo falando, tá? Testa a lógica de acordo com o que vocês já vão fazendo, para evitar que vocês tenham bugs aí no dia a dia, tá bom? Ou para ficar mais fácil você corrigir. Vou colocar um do lado do outro, vou colocar uma pausa aqui nesse while, tá? Para você ver isso aqui rodando e ficar mais claro, porque eu sei que essa parte dá uma pegada, dá uma complicada, e por isso que eu quis deixar uma aula só para falar disso. Vou rodar aqui, vou clicar aqui no menu, vou vir aqui e vou baixar isso daqui, olha, para a gente poder ver aquilo lá acontecendo. E vou clicar aqui no botão, olha, chegou lá na pausa, deixa eu baixar mais isso daqui, olha. Então vamos lá. Então o que, que ele vai fazer aqui agora, né? Então para cada E que ele tiver lá, olha, então o primeiro é o formulário B. Então já vou até vir aqui no formulário B, ó, para a gente poder acompanhar. Tá, ele não vai me deixar ali mostrar. Deixa eu fazer o seguinte, só antes da gente mostrar isso, eu vou vir aqui, olha, F4, só para ficar melhor para a gente poder apresentar isso, tá? Vou vir aqui no categorizado, eu vou vir aqui, olha, em show modal, e eu vou colocar igual a false, tá? Isso aqui vai me deixar mexer no Excel enquanto ele está com o formulário aberto, só para a gente poder ir alternando ali junto, tá? Vou rodar aqui novamente, ele está com a mesma pausa lá, vou vir para cá, vou clicar aqui, olha, opa, deixa eu depurar ali, fazer forma, tá, é verdade, deixa eu fechar isso aqui, olha, ele criou aqui o formulário, né? Deixa eu pegar esses formulários aqui, porque eu esqueci de excluir ele, tá? Isso aqui é uma coisa que vai ter que ser feita depois, tá? Então agora ele vai poder fazer. Então, F8, tocou lá o nome para A, vai para o próximo, né? Então criou mais um, tocou o nome para B, vai para o próximo, criou mais um, tocou o nome para C. Ótimo. Aí ele veio para cá, passou por todos os formulários. Agora está na hora de ele pegar as perguntas. Então o primeiro é B, então eu vou vir aqui no formulário B, tá? Então, deixa eu vir aqui. Ele vai pegar lá, olha, o formulário em si, então o formulário é B. Vai pegar aqui a pergunta, então a pergunta é a pergunta 1, aí ele vai pegar o fator técnico, o fator avaliado, que é o fator interpessoal, tá? Então ele tem que vir e escrever nessa célula, deixa eu tirar aqui que eu sem querer apertei o F8,
nessa célula 20 aqui ele tem que escrever pergunta 1, é isso que ele tem que fazer. Então ele vai setar aqui, olha, o SP como essa planilha aqui, né, que é a planilha F, justamente a planilha B. Vai pegar aqui, olha, o LP, então ele vai identificar qual que é a informação, tem que dar 20 aqui na busca, tá? Então, olha, LP ficou igual a 20, perfeito. Deixa eu mudar aqui que eu acho que eu estou na frente, né? Então, aqui que ele tem que escrever. Beleza, aí depois ele vai fazer aqui, olha, if o SP, né, for LP diferente de empty, não é o caso, porque ele está justamente vazio. Primeiro preenchimento, então ele pulou, veio para cá e vai escrever, olha, nessa célula que está vazio, escreve a pergunta. Pergunta 1, beleza, ele colocou lá. Ótimo. Aí o que ele vai fazer aqui, olha? Vai pegar a L e vai virar L mais 1, indo para a próxima pergunta, beleza? Então ele vai ver qual que é o formulário desse daqui. Agora no formulário A que ele tem que escrever. Então vamos lá para o formulário A. Aí ele vai vir aqui, vai pegar a pergunta, pergunta 2, fator técnico. Então fator técnico, olha, ele tem que escrever aqui na célula A14, tá? Então ele vai vir para cá, pegou a linha, pulou porque também está vazia, A14 escreveu pergunta 2, entendeu a ideia? Então olha como ele fica inteligente nesse ponto. Aí beleza, vai para a terceira pergunta. Formulário continua sendo A, então ele vai escrever mais uma pergunta desse formulário. A pergunta agora é pergunta 3 e o fator avaliado é interpessoal, tá? Então ele tem que vir aqui, olha, na célula 20, tá? Aí ele vai lá, vai fazer aqui a verificação, tá vazia, a primeira desse grupo, pergunta 3 aqui no interpessoal. Tá vendo que ele tá acertando tudo bonitinho? Beleza, fez aqui, olha, pegou lá mais uma informação, estamos no formulário C agora, vai vir para cá, o fator interpessoal também, então tá aqui na pergunta 20, né? E aí vai aparecer pergunta 4, tá? Então, pergunta 4 ali, perfeitamente. Outra questão, olha, formulário B novamente, percebe que ele consegue ficar navegando aqui dessa forma, sem problemas, tá? Vai pegar aqui, olha, pergunta 5 agora, vai vir aqui, beleza? Pergunta 5 vai ser em fator interpessoal também, então vai ser a primeira vez que ele vai fazer inserção, era isso que eu estava esperando. Então o que ele vai fazer aqui, olha, vai definir o LP, então como 20, ele encontrou ali essa informação, vai verificar, o 20 está preenchido? Tá, porque já está escrito pergunta 1. Então agora ele vai entrar aqui, olha, e vai fazer o insert ali da mais uma linha, ó, tá vendo? Ó, apareceu a linha 21 aqui agora, beleza. Agora ele vai copiar essa linha para baixo, olha, copiou para ficar igual. Agora ele vai limpar as informações para limpar o dado ali e vai escrever pergunta 5 aqui embaixo, ó, tá vendo? Então ele vai ficar sempre na posição certa para você, tá? E aí agora, galera, agora é deixar o negócio rodando aqui, porque ele vai fazer de todas essas verificações, olha, para você, já preenchendo os dados nos seus devidos lugares, tá? Então assim ele vai conseguir fazer ali esse preenchimento sem problemas para você. Vou tirar aqui essa pausa, vou colocar a pausa aqui no end with, tá? Para deixar ele rodar, porque senão a gente vai ficar maluco olhando todas as perguntas ali, ó. E aí a mágica dele acontecendo, tá? Então percebe que aqui ele está pensando, tá? Então olha lá, ficou lá, bloqueou aqui, terminou aqui o preenchimento. Vou vir aqui no formulário A, olha. Então ele colocou pergunta A219, pergunta, olha lá, pergunta 181, pergunta 157, 133 e assim por diante, olha lá. Então ele vai ficar certinho aqui, olha, preencheu todos os dados aqui para você, sem nenhum problema, sem nenhuma erro ali de preenchimento, beleza? E não quebrou aqui a parte de baixo do seu formulário, tá? Não quebrou essa parte de baixo do seu formulário. E aí aqui, depois a gente só vai fazer inserção dos seus valores, ok? Aí aqui o que ele fez, olha, formulário B também vai ficar, deixa eu aumentar aqui, vai ficar certinho, olha. Então todos os fatores, né? E aí a pessoa percebe que como a gente copiou e colou, olha, ele pode vir aqui e fazer os preenchimentos do jeito que ele quiser, olha, fazendo o xizinho, que foi o que a gente tinha combinado nesse formulário, para poder fazer ali esse preenchimento, beleza? Percebe como fica fácil de fazer o código e é um código que fica super fácil de você poder trabalhar. E agora sim você vai conseguir ter todos os seus formulários sendo feitos de forma automática, preenchidos de forma automática, já com as mecânicas necessárias. Tudo bem? Cara, esse código é um código que eu vejo muito programador de VBA sofrendo para fazer. Por quê? Ele pega muito mais na lógica do que no código em si. Se você for olhar aqui a parte de código dele, eu vou até tirar aqui a pausa e deixar ele terminar, mas se você for olhar o código que a gente fez aqui, a gente não fez nada de absurdo com relação ao VBA em si, né? A maior mecânica que a gente fez aqui foi justamente
esse entendimento de que ele tem que buscar dentro daquele padrão do formulário que a gente criou, entender uma forma de escrever isso que atenda à sua necessidade e depois fazer essa estratégia, tudo bem? Uma coisa que eu não vou levar em consideração aqui, mas que talvez pudesse ser interessante, é o seguinte: talvez você poderia ter uma situação que você quisesse fazer com que ele ficasse em ordem alfabética as perguntas. Eu não vou me prender a isso, mas você também poderia fazer isso pedindo para dar um sort aqui depois de fazer essa verificação. Para isso você teria que rodar mais um item, né? Mais uma linha ali para ele fazer, mais uma ou duas linhas ali para ele poder fazer essa atualização desse sort também e ficar sempre em ordem alfabética. Tá? Eu não vou me preocupar com isso, porque eu não acho que seja um ponto assim tão importante para o formulário. Aqui só está tão na cara isso porque eu coloquei de pergunta 1 até pergunta 300. Mas, numa situação normal, não seria um problema a ordem das perguntas, visto que eu vou perguntar todos os itens. Se isso é um problema para você, só adicionar um sort ali nesse range e aí ele vai ficar todo certinho para você também. Beleza? Bom, galera, qual que é o próximo passo, qual que é a próxima coisa que a gente precisa fazer aqui nesses formulários, né? Então ele preencheu aqui tudo bonitinho, a gente precisa preencher essas fórmulas aqui, olha. E essas fórmulas aqui, galera, vão depender de cada um dos ranges que a gente tem aqui. Então ele vai ter que olhar aqui, olha, desse range e vai ter que adaptar essa fórmula aqui pra gente, entendeu a ideia? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma estratégia também, tá? De verificação ali de dados para que ele possa trabalhar com isso, tá bom? Então, para que ele seja também inteligente e para que ele possa, né, trabalhar ali com todas as linhas que você precisar, fazendo aqui as fórmulas que você já precisa. Lembrando, a fórmula acréscimo, né, ela já está preenchida. O ano anterior, ele não é ele é manual, tá? Então a gente combinou que ele vai ser manual. Então a pessoa, não estou trabalhando aqui com backup dessa informação para poder fazer ali essa leitura, né? Então isso aqui a gente faria de forma manual para fazer diferença na hora de preenchimento. E aqui a nota média, essa sim tem que ser calculada aqui, então a gente vai ter que fazer essa inclusão. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, quando eu fizer aqui essa nota média e começar a ter o preenchimento, ele vai fazer justamente esses dados ali já funcionarem corretamente, tá bom? E aí, isso fica para a nossa próxima aula, galera. Na próxima aula a gente vai aprender como a gente coloca essas fórmulas aqui com ranges variáveis, tá? Então, para que ele ajuste isso, tá? Então vai ser uma dica bem legal, não perde a próxima aula. Se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo, tá? E a gente vai colocar isso daqui e vai começar a preparar a estratégia de fazer a exportação desses formulários para cada funcionário, já com os dados aqui de funcionário preenchido e tudo mais, tá? Para que fique muito mais fácil de você já coletar essas informações. Até porque todos esses campos aqui a gente já tem eles, a gente já conhece eles, então fica muito mais fácil a gente trabalhar. Beleza? E por último, depois que fizer isso, é excluir esses formulários que a gente criou, porque daí a gente não vai mais precisar deles. Então eu vou excluir eles aqui, olha, vou tirar eles aqui para não dar problema na nossa próxima aula. E o nosso formulário padrão continua lá. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.